Olá, turma! Estamos hoje aqui na nossa terceira aula a respeito das equações do segundo grau. Na aula passada, falamos sobre a resolução das equações incompletas. Equações que não possuem o termo B ou o termo C, ou até mesmo que não possuem o termo B nem C, possuem apenas o termo ax². Hoje, nós iremos falar sobre uma fórmula resolutiva que resolve qualquer tipo de equação. Equações incompletas ou equação completa. Mas geralmente utilizamos essa fórmula para resolver as equações completas. É uma fórmula mais longa, mais demorada. As incompletas, usamos os processos que vimos na aula passada. Então, veremos aqui a resolução de equações do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Essa fórmula ela resolve qualquer tipo de equação do segundo grau. É a fórmula geral resolutiva, ou também conhecida como fórmula de Bhaskara, um matemático que desenvolveu esse processo resolutivo. Como é essa fórmula? Essa fórmula se baseia nos coeficientes da equação. Nós já vimos, que uma equação do segundo grau ela possui incógnita e coeficientes. Os coeficientes são os valores a, b e c. ax² mais bx mais c. Então, a fórmula ela vai estar ligada diretamente aos coeficientes a, b e c. A fórmula resolutiva é chamada de x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é uma letra grega, tudo isso dividido por 2 vezes a, com delta igual a b² menos 4ac. Portanto, dentro dessa raiz, representada aqui por essa letra grega, delta, na realidade é uma outra fórmula. É a fórmula b² menos 4ac. Então, a fórmula resolutiva é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, com delta igual a b² menos 4ac. Mas por que separamos esse delta? Por que não colocamos dentro da raiz b² menos 4ac? Porque o delta é algo muito importante na resolução de equações. Delta é o que nós chamamos de discriminante da equação do segundo grau. O que é o discriminante da equação do segundo grau? É um valor que indica se a equação possui 2 raízes reais, uma única raiz real ou não possui raízes reais. Esse discriminante também ele é importante quando em uma matéria futura, uma matéria que envolve funções, gráficos, ele determina se o gráfico gerado por uma função do segundo grau, que é parecida com a equação do segundo grau, terá raízes ou não, se ele corta um eixo horizontal, x, ou não. Mas isso é assunto para aulas futuras. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse discriminante. Esse discriminante é importante por quê? Porque quando o valor encontrado no discriminante for maior que zero, quando o resultado de b² menos 4ac for um número maior que zero, a equação possui 2 raízes reais distintas. Ou seja, quando o resultado do discriminante for um número positivo, um número maior que zero, a equação possuirá 2 raízes reais. 2 valores que, substituídos no lugar de x, vão gerar um resultado igual a zero. Vai validar a equação. Quando o delta for igual a zero, quando eu resolver o discriminante e ele der zero, a equação possui
uma única raiz real. Também podemos chamar de raiz dupla, duas raízes iguais. Ou seja, duas raízes iguais, na verdade, é uma única raiz. Então, se delta for igual a zero, a equação vai possuir uma única raiz real. E temos ainda uma terceira possibilidade. Quando o discriminante for menor que zero, ou seja, se delta for um número negativo, a equação não possui raízes reais. Portanto, a equação não terá uma solução real. Não existirá nenhum número real que vai validar a equação. Portanto, a solução será o conjunto vazio, não tem solução real. Vamos agora resolver uma equação através da fórmula geral. Como proceder para resolver uma equação através da fórmula geral? Eu escolhi essa equação aqui. 3x² menos 5x mais 2 igual a zero. Como proceder para resolver uma equação do segundo grau através da fórmula geral, da fórmula de Bhaskara? A primeira coisa a ser feita: determinar, indicar quais são os valores A, B e C. Quais são os coeficientes da equação? Muito simples. O A é o 3, é o valor que multiplica o x ao quadrado. O B é o valor que está multiplicando o x, ele é menos 5. O sinal tem que ser colocado. E o C é o termo independente de x. C vale 2. Então, ali, verificamos quais são os valores de A, B e C. Após termos indicado os valores de A, B e C, nós vamos determinar o valor de delta. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Nós vamos determinar o valor do discriminante da equação, o valor de delta. Então, delta será B ao quadrado, o menos 5 elevado ao quadrado. Como ele é um número negativo, preciso pôr o parênteses para elevar ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 3, que multiplica o valor de C, que é 2. Portanto, nós teremos aqui que o valor de delta será menos 5 elevado ao quadrado, 25. 4 vezes A vezes C. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 30. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Menos 24. Portanto, delta é igual a 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho delta, como delta um valor positivo. Delta vale 1. Se delta é 1, se encaixa nesse primeiro caso. O delta é maior que zero, ou seja, delta é maior que zero. O delta vale 1. 1 é maior que zero. Então, logo, nós sabemos que teremos duas raízes reais. Eu já tenho uma certeza, essa equação terá duas raízes reais. Essa equação, ela vai apresentar dois valores de x como solução da equação. Então, delta ele é maior que zero. O que fazer agora? Vamos substituir o valor de delta e os valores de A e B na fórmula geral. A fórmula geral é a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de A. O que fazer aqui? Vou substituir. Quem é x? Menos b. B vale menos 5. Então, eu tenho menos o valor de b.
dois sinais operatórios, não posso colocar sem usar o parênteses. Então, menos, abro parênteses, e o valor de b, fecho parênteses. Mais ou menos raiz quadrada do valor de delta. Nós encontramos aqui o delta igual a 1, mais ou menos 1. Tudo isto dividido pelo dobro de A. O valor de A é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 3. Resolvendo essa expressão numérica, x é igual ao oposto de menos 5, dá mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 3, 6. Aqui aparece algo novo para nós. Eu tenho aqui duas possibilidades. Eu posso somar 5 com 1 ou fazer 5 menos 1. Nesse ponto, eu separo essa equação em duas novas equações. Um eu vou chamar de x1 e o outro de x2. Quem é x1? 5 mais 1 dividido por 2. Quem é x2? 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1 vai dar 6 sobre 2, ou seja, x1 vale 3. A segunda hipótese é x2, o segundo valor para x. 5 menos 1 dá 4, dividido por, cometi uma falha aqui, 6. Aqui eu coloquei 2, na verdade é 6. Então, nós temos 6 aqui. O denominador é 6. A matemática nós não podemos cometer erros. Temos que sempre verificar o que estamos fazendo. Então, 5 mais 1 sobre 6 e 5 menos 1 sobre 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, uma das respostas vale 1. 5 menos 1, 4 dividido por 6. 4 não é divisível por 6, mas podemos simplificar a fração por 2. Então, nós teremos como resultado a fração simplificada 2 sobre 3. Ou seja, a solução desta equação é a fração 2/3 e o número inteiro 1. Se eu pegar o número 1 e substituir no lugar de x e fazer os cálculos, encontrarei o resultado 0. Se eu pegar o número 2/3 e substituir no lugar de x e resolver as operações, eu encontrarei o resultado 0. Portanto, nós resolvemos esta equação através da fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Não é difícil, é um pouco longo, mas ela é uma equação, é uma fórmula simples de ser resolvida. Então, nós precisamos identificar quais são os valores dos coeficientes A, B e C, substituir na fórmula do discriminante, determinarmos o valor de delta e depois substituirmos na fórmula resolutiva, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Portanto, é um primeiro exemplo que deixo aí para vocês. Então, para a gente treinar um pouco mais, iremos realizar aqui um segundo exemplo. Eu vou apagar daqui para baixo para nós fazermos aqui um exemplo B, um segundo exemplo de resolução. Vou pegar a equação x² menos 14x mais 49. x² menos 14x mais 49 igual a 0. Um segundo exemplo
para nós praticarmos aí a fórmula resolutiva. X² menos 14x mais 49 igual a zero. O que fazer? Primeira coisa a ser feita. Quais são os coeficientes A, B e C? X², como não tenho ali nenhum número na frente de x, o coeficiente é 1, ou seja, 1x². Esse 1 não precisa ser escrito, mas o coeficiente é 1. O B vale menos 14. E o C vale 49. Eu tenho aqui os coeficientes A, B e C. Como fizemos no exemplo anterior, vou calcular o valor de delta. Nós sabemos que delta é uma fórmula, é o discriminante da equação. Delta é B² menos 4AC. Vou substituir os valores numéricos dos coeficientes da fórmula. Delta é o quê? B² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vale 14². 14 vezes 14 é 196. Negativo ao quadrado dá positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes 49 vai dar 98, 196. Menos vezes mais, menos vezes menos, menos 196. Logo, delta vale 196 menos 196, 0. Se delta vale 0, como nós tínhamos visto na análise do discriminante de uma equação do segundo grau, quando delta é igual a 0, o que ocorre? A equação possui uma única raiz. Uma única raiz. Eu já tenho essa certeza. Ela só terá uma resposta. Substituindo na fórmula. Sabemos que a fórmula é o quê? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então eu terei que x vale menos B menos o B, mais ou menos raiz quadrada de 0, tudo isso sobre o dobro do valor de A. A vale 1. Ou seja, x vale 14 mais ou menos raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Tudo isso dividido por 2. O que ocorre aqui neste fato? Que tanto x1 quanto x2 terão o mesmo valor, porque somar 14 com 0 ou 14 menos 0, o resultado será o próprio 14. Então, o valor de x1 é igual ao valor de x2. Então, eu tenho que x1 é 14 dividido por 2, o x1 vale 7. A mesma coisa vai ocorrer com x2. 14 dividido por 2, o x2 é igual a 7. Ou seja, eu tenho uma raiz dupla, valores iguais. Então, na verdade, eu tenho uma única solução. A solução é o 7. 7 é o valor que, substituído no lugar de x, vai tornar a igualdade verdadeira. 7² menos 14 vezes 7 mais 49 será igual a 0. Então, a resolução de uma equação do segundo grau, ela pode ser feita através da fórmula de Bhaskara, da fórmula geral resolutiva. Essa fórmula resolve qualquer equação do segundo grau. Seja incompleta, completa, é uma fórmula um pouco mais longa, mas ela nos dará a solução de qualquer equação do segundo grau. Vamos aqui para um terceiro e último exemplo.
Vamos pegar uma equação agora. Com um terceiro exemplo aqui, exemplo C. Vou chamar de exemplo C. Vou pegar a equação x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. X ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. Primeiro passo a ser feito. Quais são os coeficientes A, B e C? A vale 1, B vale menos 5, C vale 8. Vou calcular o discriminante, o valor de delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32. Então, o nosso delta, 25 menos 32, dá menos 7. O que está acontecendo aqui? Menos 7 é menor que zero, ou seja, o delta é menor que zero. Quando delta é menor que zero, nós vimos nos discriminantes da equação do segundo grau, quando delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. Não possui raízes reais. A solução dessa equação é o conjunto vazio. Não tem resposta real. Não existe nenhum valor de x que, quando substituído no lugar da incógnita, valide a igualdade. Por que isso ocorre? Se nós substituirmos na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o que vai ocorrer? Eu terei menos b, menos o menos 5, mais ou menos raiz de menos 7, tudo isso sobre 2a. Eu tenho a raiz quadrada de um número negativo. A raiz de menos 7, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Não existe nenhum número real que elevado ao quadrado que resulte em menos 7. Ou seja, não vai existir nenhum número real que satisfaça a esta equação. Então, sempre que o delta for negativo, a equação não terá solução real. A solução conjunto vazio. Não existirá número real que satisfaça a equação. Então, hoje nós falamos aqui sobre a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva das equações do segundo grau. Com essa fórmula podemos resolver qualquer equação do segundo grau, seja completa ou incompleta, mas geralmente a usamos para resolver as equações completas. Existem outras formas de resolver equações do segundo grau. Nós veremos em aulas futuras formas que são até mais rápidas, mas elas não resolvem qualquer tipo de equação do segundo grau. São específicas para alguns casos. Mas por hoje, nós iremos deixar esta aula. Por favor, assistam, se necessário, reveja a aula e teremos aí atividades para serem feitas. Treinem equações do segundo grau. Lembre que a equação tem que estar na forma reduzida. Elas têm que estar na sua forma reduzida, geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que estar nesse modelo. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o importante é estar praticando a matemática, treinando, e até a nossa próxima aula.